Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo, diretamente do altar aqui do Senhor. E hoje, obreiro Edson, o tema é polêmico. É polêmico, pastor, é bem discutido. Gente, ó, Meu boa noite, Deus. a paz a todos aí que estão aí entrando e vão nos acompanhar nesse assunto que é muito polêmico e muito complexo, né, pastor? Exatamente. Preconceito religioso é uma coisa que existe desde a época que o mundo é mundo, na verdade. Eu estava fazendo alguns estudos e mostra que o preconceito religioso na época de Jesus era muito grande também. E nos dias de hoje continua sendo. Pastor, mas o que é o preconceito religioso? Não é apenas das vestes, maquiagem, roupa, né? Mas também várias questões se enquadram num preconceito. Às vezes você que está nos assistindo já sofreu um preconceito religioso, te julgaram pela aparência, pelas vestes, te julgaram pelo seu modo de pensar, seu modo de ser. E a gente, no estudo que eu fiz, Jesus mostra nitidamente que nós não temos direito de julgar a ninguém, sabe? Então, essa live, eu não estou aqui para criticar ministérios, eu não estou aqui para criticar pastores, presbíteros, diaconisas, bispos, apóstolos. Eu estou aqui para abrir o entendimento de quem frequenta. Por quê? Porque muitas das vezes eu vejo pessoas que se afastam, obreiro Edson, da igreja, da casa do Senhor, por motivos tão pequenos. Sabe, às vezes sofreu um preconceito de um irmão, de uma irmã dentro da igreja. E isso existe até os dias de hoje. E tem matado muitas almas. Matado almas demais, inclusive, demais. O nosso Senhor Jesus, certa feita, ele até mencionou sobre isso, né, pastor? Aquele que fizer um dos pequeninos tropeçar, é melhor que amarre uma corda em seu pescoço, sobre em uma pedra e lança. E as pessoas às vezes não entendem essa passagem, né? E quando Jesus fala sobre isso, tudo que faz alguém tropeçar, inclusive o preconceito, se enquadra nessa palavra, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Deus, ele faz muitas pessoas verem as coisas acontecer diante dos olhos dela. Eu falo isso, Jesus sofreu preconceito, ele foi chamado de glutão, de beberrão, foi chamado de Beuzebu. Até falaram que ele blasfemava, né, pastor? Exatamente. Pelas obras que ele fazia. Exatamente. E não é diferente. E você vê que Jesus, quando ele foi crucificado, o próprio povo, entendeu? O próprio povo, ali, levado pelos sacerdotes, condenaram Jesus à cruz. Porque quando o rei lá falou assim, quem vamos soltar? Os sacerdotes gritaram, Barrabás, Barrabás. E o povo foi na emoção, entendeu? Porque o povo foi com seus profetas, com seus pastores, seus dirigentes. E quando falou, mas o que faço com Jesus? Quem foi os primeiros a dizer crucificam? Os sacerdotes. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então, eu vejo assim que o preconceito, ele existe, ele começa do altar e vai até os obreiros, os diáconos, e se expande até o povo. É como se o preconceito começasse de quem não deveria começar, né, pastor? Exatamente. Por isso que Jesus foi perseguido, Jesus foi ali, até mesmo, como diz a palavra, humilhado. Então eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas que não reconhecem uma coisa. A Bíblia diz que da forma que julgares será julgado, e da forma que medires será medido. A gente tem várias palavras. Até mesmo Deus me deu uma palavra que fala muito sobre o preconceito, né? Que fala sobre, se eu não me engano, eu não sei se é João 15. O Jean já preparou aí, né, Jean? Tá tudo. Eu vou mostrar para você dentro da palavra como Jesus diz que muitas das vezes o preconceito, ou melhor, a doutrina do homem, ele contamina a pessoa. Então, às vezes a pessoa não para analisar. A doutrina do homem, né, pastor? Exatamente, a doutrina do homem. E as pessoas alegam e insistem nessa tecla que chega a ser a doutrina de Deus, mas não é, né? Exatamente. Eu até falo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu vejo muitas pessoas que não param para analisar.
A doutrina do homem, eu fiz pesquisas, estudos, e tem muitas palavras que as pessoas pegam um versículo isolado, ou até mesmo uma palavra, e entendem de uma forma diferente. Interpretam totalmente errado, exatamente. Né, Então eu vejo assim que muitas pessoas estão fazendo da forma errada. Sabe por quê? Porque o que contamina o homem não é a doutrina de Jesus Cristo, porque a doutrina de Deus, os mandamentos, eles são uns. Mas hoje em dia as pessoas mudaram isso. Mulher que usa calça não é de Deus. Aonde está escrito isso? Não só isso, né? Esmalte, brinco, esmalte, a mulher não situação. pode, sabe? Cabelo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu queria falar tanto para pastores, obreiros, membros, que parasse de visar isso. Porque o que adianta você querer arrumar o exterior da pessoa, sendo que o interior ainda não conheceu Jesus? Precisando de um verdadeiro encontro. Exatamente. Né? Inclusive, a palavra de Deus diz: vinde como estais e de forma alguma te lançarei fora. Ou Jesus seja, disse isso. Jesus ele nos mostra que a importância, pastor, é como a pessoa vem de coração. Exato. Ele quer mudar o coração das pessoas. Você quer ver outra palavra que Jesus também, uma parábola que Jesus deixou nítido isso? Do fariseu e do publicano. A Bíblia diz que o fariseu estava na frente do altar e falava assim: eu oro, eu jejuo, eu não roubo a Deus como esses publicanos, e batia no peito, que orava 3 vezes por semana, que dava o dízimo, que isso e aquilo. E Jesus disse: quem desceu justificado? Porque o publicano, quando ele entrou na igreja, ele batia no peito e dizia: Senhor, se for propício a mim. E a Bíblia diz que ele nem erguia os lábios para cima. Os lábios para cima, não os olhos, filho. Os lábios. É que eu li a confirmação, li agora. Então, ele nem ousava olhar para o alto. Ele não ousava olhar para o alto, por quê? Porque ele se sentia tão, assim, pecador, falho. E a Bíblia diz que quem desceu justificado não foi o fariseu, e sim aquele publicano. Mesmo ele sendo falho, mesmo ele sendo um pecador, ele desceu justificado. Mas por quê? Porque ele fez a vida dele e falou: Senhor, olha, se for propício, em outras palavras, se o Senhor quiser, eis-me aqui, faz o que o Senhor achar melhor. E ele desceu justificado, enquanto aquele que batia no peito, aquele que falava, desceu da maneira que subiu. E tem muitos publicanos, homens de Deus, que eu digo publicano, pessoas que estão lá fora, que têm um coração muito mais voltado a Deus que muitos que vivem num preconceito. Eu falo isso porque eu estou pregando a palavra de Deus há tantos anos aqui, e Deus me mostrou coisas maravilhosas. Deus me mostrou uma certa mão. Uma vez uma pessoa entrou na igreja e todo mundo olhou para aquela mulher e para aquele casal, na verdade, era um homem e uma mulher, e julgaram eles pela aparência. E acontece isso muito dentro das igrejas. E aquele casal simplesmente precisava, sabe de quê? Do Espírito Santo. Eles precisavam de uma palavra de amor, uma palavra de paz. Quando eu entrei na igreja, meu irmão, se você visse a primeira vez que eu entrei numa igreja, misericórdia, eu estava de chinelo, eu estava de shorts, com uma camisa regata de um time de futebol, né? E 2 mulheres olharam para mim e falaram: chama a polícia que ele vai roubar. E na verdade eu não ia roubar. Eu precisava simplesmente de uma palavra. Eu precisava simplesmente de uma confirmação de Deus. Eu precisava apenas que ali naquela igreja eu tivesse um amparo de alguém. E muitas das vezes a pessoa não para analisar que ter um amparo de uma pessoa é muito maravilhoso. Eu vou falar, por quê, pastor? Porque você se sente acolhido. Você vê, Edson, pega a passagem de Jesus. Qual foi a vez que Jesus julgou? Nenhuma, pastor. O povo, eu estou falando o povo. Porque Jesus chamava os fariseus, os escribas, de raça de víbora. Chamava eles, era duro com eles. Jesus era duro com quem? Com aqueles que pregavam, com aqueles que conheciam mais a palavra, né, pastor? O diálogo com Jesus
era diferente com essas pessoas. Exatamente, ele sofreu preconceito. Jesus sofreu preconceitos também. Você vê, Davi também sofreu preconceito do próprio pai, quando o pai mandava ele cuidar das ovelhas, enquanto os outros irmãos de Davi moravam dentro da casa. Então várias pessoas, sabe, sofrem preconceito até os dias de hoje. Às vezes você sofre preconceito por acreditar. Às vezes tem gente que fala assim, você vai lá, quer ver outro preconceito que existe muito? Vai lá levar dinheiro para o pastor. Você não leva dinheiro para o pastor, você é fiel a Deus, é uma coisa diferente. Sabe, hoje em dia, o preconceito religioso, ele não está só na igreja evangélica, ele está em várias religiões, em vários lugares. Meu irmão, não é roupa que vai te levar para o céu, não é cabelo, não é maquiagem, não é unha, meu irmão, é caráter, é as obras. Jesus, ele disse assim, que haverá a divisão entre o justo e o perverso, aqueles que servem, aqueles que não servem a Deus. Haverá uma balança, a balança da justiça, aonde será colocadas as boas obras e as más obras. E ali vai sair o veredito do Senhor. Ali sai o veredito de Deus. Se você vai para o descanso eterno dos braços do Pai, ou se você vai descer pro lado esquerdo ou direito. Exatamente, haverá a divisão. Jesus, uma certa mão, disse o quê? Ele chegou e falou assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Houve uma separação das ovelhas e o cabrito. Então, não adianta, às vezes eu vejo as pessoas, eu tenho aqui na Bíblia, traz a Bíblia aqui por favor, na Bíblia que eu separei alguns versículos para muitos de vocês entenderem. Segura aqui, obreiro, antes, porque senão vai ficar complicado. Eu quero mostrar primeiro, eu quero mostrar essa palavra que está no livro, eu não sei agora, deixa eu só, marquei muitos aqui, mas eu acabei esquecendo de marcar o principal, que é o que eu vou pregar para vocês. Aqui, Mateus 15, eu vou ler para você o Mateus 15, que foi a mensagem que Deus me entregou. Olha só, Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem? Diz assim a palavra do Senhor. João 15, versículo 1. Mateus 15, versículo 1. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos as tradições dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldizer ao seu pai ou à sua mãe, que seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém dizer ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que se poderia aproveitar de mim. Olha que forte. Quando Deus fala, ordenou honrar o pai e a mãe, não é só o nosso pai e a mãe da terra, mas sim, quem é o nosso pai espiritual? Deus. Quem é a nossa mãe? A igreja. Tem muitas pessoas que falam mal da sua igreja, que falam mal dos seus pastores, que falam mal, é preconceito. Às vezes porque você não lidou com ele. Existem muitas coisas que são doutrinas do homem. Não aceitou alguma coisa. Exatamente. Também. Existem coisas que é doutrina do homem. Que nem eu vejo lugares que falam assim: você não pode assistir televisão, você não pode ouvir rádio, você não pode. Falam, a mulher não pode, como que fala? Raspar, se depilar. Aonde? Sabe? A palavra de Deus diz que tudo que se torna vaidade se torna pecado. Tudo que você faz demasiadamente se torna errado. E tem até aquele velho comentário, né, pastor? Que muitas pessoas, não sei se o senhor lembra de uma época que beber Coca-Cola era do diabo. Isso.
Isso, Esse porque tipo tava escrito, pegava o rótulo da Coca-Cola, virava ao contrário, tava escrito Olá Diabo. Havia um preconceito grande em relação a isso, né? É, Então, são coisas que vão contaminando as pessoas. Inclusive, acabamos de ler que o que contamina o homem é o que vem do homem, é o que sai Sim. do coração do homem, o preconceito, a tá nessa palavra incredulidade. que eu tô lendo agora, lá para baixo. Eu só parei para explicar para as pessoas que quem é o nosso pai e a nossa mãe, na verdade, é Deus, é a igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus é a noiva. Perdão, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então quer dizer que a igreja é o quê? É a mãe. E Jesus ou Deus é o nosso pai. E às vezes as pessoas falam mal. Eu vejo pessoas que falam: eu não acredito que o paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala. Sabe, tem pessoas que ficam maldizendo. Eu já vi, uma vez eu falo isso, eu estava vendo um vídeo e me mandaram um vídeo de um, eu não vou falar a religião dele, que não interessa, mas ele falou assim, chamou os crentes de maldito, chamou os crentes disso e aquilo, que o coronavírus não ia pegar nele porque ele cria no diabo e isso e aquilo. Mas espera lá, por que esse ódio no coração, esse preconceito? O senhor viu que o senhor percebeu isso, a gente até comentou esses dias, pastor, que essa situação que estamos vivendo do coronavírus foi uma grande base para muitos aproveitarem e manifestar o preconceito. Cadê a igreja que cura? Sim, cadê verdade, o pastor verdade. que cura? Então o senhor Teve viu até que um cantor sertanejo que falou isso aí. não foi só o cantor, foram E não, muitas e o pior pessoas é que esse dentro da cantor igreja. sertanejo, infelizmente, é uma pessoa bacana, eu não tenho nada contra ele, mas fala demais. Foi infeliz Foi o que infeliz diz, né, nas pastor? palavras. E outra, como o Wagner falou, conhece a palavra e infelizmente ele está perdendo muitas coisas depois que ele fez isso. Porque é como se ele se levantasse contra Deus. Verdade. E o pior de tudo isso, pastor, o senhor sabe muito bem disso, dentro das igrejas, muitas pessoas usaram o mesmo argumento. Sim. Eu estou dentro da igreja, então quer dizer que o que o pastor falava é mentira, ou isso que o pessoal pregava era mentira. E as pessoas aproveitaram e o preconceito tem crescido todos os dias, não é só agora. Olha quantas pessoas falam assim: eu não estou indo para a igreja porque senão vou pegar o coronavírus, mas vai no banco, vai no mercado, vai pagar conta, vai fazer... Ué, então peraí, na igreja ela pega o coronavírus, mas nesses outros lugares não. Então, meu irmão, entenda uma coisa: o preconceito dentro das igrejas existe. Cabe você não ligar. Eu falo para você, eu falo, existe preconceito, né, com o pessoal LGBT. Eu não tenho, sabe por quê? Eu tinha uma tia que ela me respeitava e eu respeitava ela. Uma vez ela falou assim: filho, consagra as minhas alianças de que eu vou casar. Eu quero que você abençoe. Olha só. E ela era homossexual, mas ela me respeitava como eu respeitava ela. Eu falei: tia, olha, infelizmente eu não posso, porque não é porque assim, eu não quero que a senhora seja feliz, muito pelo contrário, que a senhora seja feliz. Só que a Bíblia, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que não é certo. É abominável, né? Então, a Bíblia fala que não é aceitável. Deus, ele fez o homem para a mulher. Como também eu tenho que respeitar o amor das duas. Uma vez chegou uma mulher, um casal, né, também duas mulheres, e chegaram: pastor, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Se o senhor não fizer, se o senhor não fizer, nós vamos ligar agora para a polícia e o senhor vai ser preso por homofobia. Aí eu virei e falei assim para uma delas que estava mais alterada, eu falei assim: senta aqui, meu anjo. Aí ela já olhou assim, eu falei: senta aqui, quero falar com você. E aí eu falei assim: a senhora é evangélica? Cresceu no meio evangélico? Ela: não, eu sou católica, mas a minha companheira, a qual eu quero me casar, ela cresceu dentro da igreja e a vontade dela é casar na evangélica. Aí eu falei: respeito, mas vamos lá, você tem uma religião? Ela: sim, sou católica. Aí eu falei assim: você tem algum santo que você admira, que você é devota? Ela tem. Ela até falou na época, foi Santo Expedito, né?
que é das causas impossíveis, um negócio assim, eu não entendo. Aí eu falei, você acende vela para ele, você faz as suas orações ou reza? Ela faço. Então tá bom, eu faço o seu casamento, mas você nunca mais acende vela para ele. Ela falou, não, pastor, aí tá errado. Eu falei, mas por que tá errado? Ela, porque aí você tá me forçando a fazer uma coisa que eu acredito. Aí eu falei, a mesma coisa você está fazendo, querendo me forçar a fazer uma coisa a qual eu não acredito. E aí eu mostrei na Bíblia que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Conversei. Sabe o que aconteceu? Essas duas mulheres se converteram. Começaram a vir para a igreja. Pastor, então a gente pode frequentar a sua igreja? Eu falei, pode. Por que não? Da forma que elas foram atendidas. A forma que elas de como foi explicado, né, pastor? Exatamente. Elas falaram, quem dera se todo pastor tivesse o carinho que o senhor está tendo com a gente. Então você, pregador, você, obreiro, você, membro da igreja, se você quer ganhar uma alma para Jesus, não é atirando pedras, é ajudando, não é tendo preconceito. E esse casal que entrou, eu só falei assim, ó, eu só vou te pedir uma coisa. O que vocês fazem na casa de vocês, fazem na casa de vocês, na igreja, respeite a casa de Deus. Elas entenderam a forma que eu falei. Elas vinham, elas chegavam na porta da igreja, até a porta da igreja de mão dada, chegava, sentava. Tinham reverência, né, pastor? Sim, para você ver, elas respeitavam. Por isso que eu tenho respeito por qualquer gênero, por qualquer ser humano, porque Jesus amou o mundo. Jesus, ele não morreu só para os evangélicos. Jesus não morreu só para o católico. Jesus morreu por todos. Ele diz, eu vim não para julgar o mundo, e sim para salvar. Então eu vejo que muitas pessoas não entendem essa palavra, sabe? Foi que nem eu preguei para o povo aqui no domingo, eu dei aquela... Por quê? Qual foi o discípulo que mais se destacou após a morte de Jesus? Muitos falaram Pedro, mas por quê? Porque Pedro andava com Jesus. Mas na verdade, um dos apóstolos que mais se destacou foi Paulo. Paulo escreveu, foi 13 livros, não é isso? Senhor, 13 livros. 13 livros. Paulo se destacou também de uma forma grandiosa, e ele não andou com Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele teve um encontro, e ele era um dos que era preconceituoso. Exatamente, ele era um dos que corriam atrás, perseguia, era um fariseu. E aí vai vendo. Que tinha preconceito, né, pastor? Exatamente. Ele não aceitava que ninguém... era enganador, achava que Jesus, quem servia a Jesus Cristo deveria morrer. Que o evangelho de Cristo era uma fraude, né? Eles achavam que... E Paulo foi um dos maiores pregadores, pregou em vários lugares. Até mesmo eu não lembro qual foi o discípulo, se foi Tito ou se foi Timóteo, me deu agora um branco. Disse Paulo, estão pregando a palavra, mas não pregam igual você prega. Paulo disse, deixa. O importante é que o evangelho seja pregado. Você vê que Paulo não tinha preconceito. Paulo, ele se destacou, voltando para aquilo que eu perguntei. Sabe por que Paulo se destacou? Porque Paulo era imitador de Cristo. Paulo disse, sejais imitadores de Cristo, como eu sou. E ele foi, né, pastor? Até o último dia da morte, ele sofreu pelo povo. Sofreu pelo povo, foi preso pelo povo. Se entregou. Se entregou. Né, sabe, Paulo foi um destaque, porque ele era imitador de Cristo. Vamos lá, por quê? Aquela mulher adúltera, Edson, ela foi pega no adultério, arrastada pelas praças, olha a vergonha que ela passou, arrastada pelas praças até Jesus. Chegando lá, os fariseus disseram assim, Jesus, a lei de Moisés, a lei do homem, não é a lei de Deus, a lei de Moisés diz que tais mulheres sendo pegas nesse ato deveriam morrer apedrejadas, não homens, mas homens e mulheres morrerem apedrejados. Jesus, ele falou o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus falou, então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí você para e analisa. E todos estavam com a pedra nas mãos. Já estava com as pedras nas mãos. Eles chegaram praticamente encurralando Jesus. Já estava preparado. E quando Jesus disse isso, a Bíblia relata que ele se abaixou e começou a escrever. Ele começou a escrever na areia. E você vê que a Bíblia diz que foram largando as pedras dos mais velhos até o mais moço. Jesus constrangeu todo mundo ali, né, pastor? Porque todo mundo é falho, é pecador. Aí Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, não há ninguém. Aí ele falou, se eles não te condenaram, tampouco eu te condeno, vai e não peques mais.
Você vê, Jesus, ele não julgava, ele ensinava. De uma forma que tem que ser ensinado. Exatamente. Muitas pessoas não param para analisar. Ninguém chega na igreja conhecendo a palavra. Ninguém chega na igreja, meu irmão, sendo um teólogo. E eu vejo muitos teólogos que erram mais do que pessoas que nunca conheceram a Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. Não é roupa, não é maquiagem, não é cabelo, não é... Isso aí é coisas do homem. Ah, pastor, mas a Bíblia fala. Sim, mas a Bíblia fala do exagero. E a Bíblia fala das cartas que mandaram às igrejas. E quando fala às igrejas, ela é para pessoas que já conhecem a palavra de Deus. É a mesma coisa, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu estava de chinelo, shorts e camisa regata. Andava com calça larga, andava de cabelo. As minhas irmãs, eu não sei se elas estão assistindo a live, mas elas sabem. Na época que eu comecei para a igreja, eu usava cabelo moicano, aquele cabelo moicano com avermelhado. Aí eu fui conhecendo a Deus, eu fui orando, e o próprio Espírito Santo me incomodou e eu mudei as minhas vestes. Por quê? Porque não foi o homem que mandou, foi o próprio Espírito Santo me incomodou. Pastores, membros, obreiros, diáconos, presbíteros, você que faz a obra de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar as pessoas. A partir do momento que você cria uma coisa, é doutrina do homem. É doutrina do homem. E essa doutrina contamina. Você quer ver? Eu quero continuar aquela palavra. Pega lá para mim, por favor. Isso. Foi a Timóteo, né? Mas eu quero continuar essa leitura aqui, ó, que é muito forte. Segura aqui, por favor, filho. Daqui a pouco você já me traz as folhas de quem está participando, tá, filha? A Sarinha também está aqui ajudando hoje. Eu parei aqui no versículo 7, ó. Você vê que a gente estava lendo e Jesus diz assim, ó. Hipócritas, no versículo 7. Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, se aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, não aceitaram. E não adianta, vai ter muitos comentários aí nessa live, que fariseus aí, que vão se escandalizar com o que eu vou dizer, que vai falar que eu sou um falso profeta, que eu sou um mentiroso, um enganador, mas fizeram isso com Jesus. E diz aqui, ó, no versículo 13, ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus desígnios, o suicídio, o adultério, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Glória a Deus. Está vendo? Às vezes você não para analisar. Olha aí, é a palavra de Deus que eu estou usando ali. Não é o que entra que contamina, é o que sai da nossa boca. Gente, vamos aprender, vamos entender, por favor. Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui para dizer que eu estou certo e todo mundo está errado, não. Vamos cuidar das almas,
Vamos parar de olhar para as pessoas pela aparência, julgar o livro pela aparência. Meu irmão, desculpa a expressão, na minha igreja, na igreja a qual eu sou pastor, aonde Deus me deu um aprisco, na minha igreja pode vir quem quiser, da maneira que quer. Pastor, que é isso? Sim, porque eu creio que Deus muda, eu creio que Deus renova. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, e o mesmo Deus que mudou a minha vida, a minha história, vai mudar a vida de quem entrar aqui. E as pessoas estão precisando disso, né, pastor? Verdade. Nós vivemos uma realidade onde sofremos opressão em várias áreas, e hoje, aonde é para ser o refúgio, um ponto de sossego, de paz, é um lugar onde as pessoas são apredejadas, né, pastor? Isso. Você pode ver que as pessoas vão no bar, são bem recepcionadas. Vão em lugares aí escuros, né, de trevas, são bem recepcionadas. E quando vem na igreja, muitas das vezes é alvo de crítica. É verdade. É verdade. Gente, vamos se preocupar, não é com a roupa. Vamos se preocupar com o coração. Vamos nos se preocupar, sabe com o quê? Em falar para Jesus Cristo que Ele é maravilhoso. Entendeu? Eu creio que Deus vai te dar muita bênção, muita vitória. Meu irmão, através de tudo isso que eu já passei em tantos anos pregando a palavra de Deus, eu já fui alvo de crítica por ser jovem. Uma vez uma irmã falou assim, ela veio me perguntar algo, eu pela palavra de Deus respondi a ela. Aí ela me disse assim, mas você é tão jovem, o que você tem para me ensinar? Eu falei, realmente, eu não tenho nada para te ensinar. Ela, então por que eu devo te ouvir? Aí eu falei, não, a senhora não precisa me ouvir. Jesus, ele disse, né, que na verdade está em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça, mas Jesus também falou numa palavra, né, quem tem ouvidos ouça. Então, quem tem ouvidos ouça, eu falei para ela. Aí ela falou assim, mas o senhor é jovem, o senhor não viveu nada. Eu falei, realmente, minha irmã, às vezes eu não estou vivendo, sentindo na pele o que a senhora está sentindo, mas Deus sabe, Deus mandou eu falar, é porque Ele vai mudar a sua vida, sabe? Então, até o Wagner pesquisou aqui, Lucas 8 fala sobre isso. Então, às vezes a pessoa não para analisar que o preconceito, ele existe. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo. Se eu sou o pastor, se eu abraçar uma senhora de cabelo branco, as pessoas vão falar, ai que lindo, o pastor está abraçando a vovó. Se eu abraçar uma mulher, né, dos seus 35, 40 anos, até 50, o pastor está abraçando a mamãe. Mas vai eu abraçar uma jovem, esse pastor é esperto, está tirando uma casquinha, olha que pastor malandro. Só que nos já vê com maus olhos. Já vê com maus olhos, preconceito. Mas ninguém para analisar que os altos índices de suicídio, o maior número é entre os jovens. Porque o jovem, quando ele se deprime, é porque não teve um amor correspondido, é porque sofre na vida familiar. Contato, né, dentro da sua casa. Exatamente. Às vezes é rejeitado pelo pai ou pela mãe, porque acontece isso sim. E dentro da igreja há preconceito. E às vezes acontece por pais e mães preconceituosos. Exatamente. Por isso, meu irmão, seja você diferente. Jesus, ele disse, eu não vim julgar o mundo, e sim salvá-lo. E Jesus tem uma palavra que Jesus ele diz assim, olha, que não deveremos julgar. Ele diz, mas ainda que eu julgar, os meus julgamentos são verdadeiros, porque não sou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Jesus disse isso. Então ele diz que não cabe a você a julgar. Ainda que Jesus julgasse, o julgamento dele seria verdadeiro, porque ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Verdadeiro juiz. Exatamente. E o problema das pessoas que hoje elas estão entendendo errado é que elas acham que tem o poder de julgar as pessoas. E isso não pode acontecer, meu irmão, minha irmã. Vamos mudar isso. Deus quer que você mude, Deus quer que você entenda que a vontade dele não é que almas sejam perdidas, e sim ganhadas ao reino dos céus. Amém? Deixa eu só ver aqui, a minha filha está meia hora querendo me dar o papel. Vem cá, filha. Ela está querendo, está aqui na produção pegando os nomes. Ó, eu quero mandar um abraço à dona Elaine Garcia, Martone Gama, Jaqueline Martins. A minha irmã Alessandra está aí na fé. A dona Cíntia Silva,
a dona Mara Mendes, sempre está aí. Um abraço ao Leonardo Mendes, o Gustavo lá do povo do Maranhão, a dona Maria Odete, o pastor Felipe Duarte. Que Deus abençoe, viu? Continua aí, gente. Daqui a pouco eu vou estar postando no YouTube. E eu sei que Deus vai honrar, Deus vai dar vitória para nós. Esqueça o preconceito, esqueça as coisas deste mundo. Esqueça, meu irmão, abandona isso. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Você que é pregador, você que é missionária, você que é missionário, você que é obreiro, presbítero, diácono, por favor, ajude o povo, ajude as pessoas aí fora. Sabe por que as igrejas estão esvaziando? Aí fala, a culpa são dos pastores. Sim, porque quando ensinam a julgar. Eu não estou falando de todos os pastores, não. Ensina o teu povo, pastor, que não se deve atirar pedras. E às vezes a pessoa que atira pedras, antes de se converter, pecava mais do que... E não teve, talvez, essa recepção. Talvez exatamente. Alguém recepcionou ela melhor do que ela recepcionou alguém, né, pastor? Pode ser também que essa pessoa é preconceituosa porque sofreu preconceito também. Porque sofreu também, pode entendeu? Ser, pastor. Tem gente que assim, já que fizeram comigo, eu também vou fazer. É como foi criado, né? Exatamente. E é por isso que vem dos grandes, né? Só que aí a questão é essa. Tem gente que fala, tem aquela coisa na cabeça, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E não é, Jesus não é assim. Não é olho por olho, dente por não, dente. Não, Jesus é maravilhoso. Você vê que Jesus, ele foi chamado... Jesus foi chamado de Beelzebu, Jesus foi chamado de tantas coisas e continuou amando. Entendeu? E eu creio que Deus vai abençoar, que Deus vai ungir, que Deus vai consagrar. As coisas de Deus é tão grande, é tão maravilhosa. E eu sei que essa live, ela pode ser criticada por algumas pessoas, mas o importante é alcançar pessoas que vão voltar, que vão falar, eu não vou crer mais nesse preconceito, porque eu creio num Deus que me chamou. E Deus me chamou para viver coisas maiores, entendeu? Que vai viver coisas grandes, maravilhosas. E é isso que vai acontecer na vida de todos os homens e mulheres. Tá Aliás, bom? pastor, a forma que Jesus vê as situações é bem diferente. Quando Jesus estava no Getsemane e o soldado Malco ali foi prender Jesus, Pedro tirou a sua espada, cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus imediatamente fez o quê? Foi lá e curou, né? Fez um grande milagre. Jesus falou, Pedro, guarda a sua espada agora. E pegou a orelha de Malco e o curou. Ou seja, a justiça não deveria ser feita por ninguém ali. Exatamente. Somente Deus ia realizar a justiça. Exatamente. Então Jesus fez algo maravilhoso e nos ensinou aí que não é com as nossas mãos, né, pastor? E nem com a força do nosso braço. Exatamente. Tem muitas pessoas que acham que a força do teu braço vai converter o seu filho. Não vai afastar. Uma vez atendi uma mãe que falou assim, pastor, eu amo meu filho, sabe, eu queria ele na igreja. Eu falei assim, tá, e o que o impede? Ah, pastor, eu chamo, eu até brigo com ele. Outro dia eu acordei, ele nos tapa. Aí eu falei, tá errado, minha irmã. Porque você fazendo isso, você vai fazer ele ter raiva. Porque aí, você quer ver o negócio? A senhora já ouviu isso dele. A senhora quer ver? Ela o quê? Eu falei assim, ele virou para a senhora e disse assim, é isso que você aprende na igreja? Aí ela passou, como o senhor? Eu falei assim, porque eu prego a palavra há tanto tempo e muitas mães já ouviu isso. Maridos falaram para suas mulheres, é isso que o seu pastor te ensina, me chamar de drogado, cachaceiro, isso e aquilo? Por isso que no livro de Tiago, a Bíblia diz que a nossa boca tem o poder de bendizer e maldizer, de abençoar e amaldiçoar. E as pessoas dentro da igreja não entendem que às vezes ela comete o preconceito, até mesmo sem saber. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Deixa. Você ajudou, estendeu a mão, a pessoa não segurou, deixa. Eu não estou falando para você abandonar não, ora por ela ainda. Mas o deixa que eu digo, é deixa ela quebrar a cara. Quando ela quebrar a cara, ela vai te procurar e vai te pedir ajuda. Quantas pessoas foram ganhas assim lá, você estava comigo lá em Cosmópolis, quantas pessoas, famílias foram restauradas
através de deixar Deus agir. De permitir Deus trabalhar, né, pastor? Porque nós... Enquanto minha mãe insistia para mim ir para a igreja, eu nunca fui. Nossa... Mas depois que eu fiquei doente, que eu quase morri, eu falei, ou eu vou, ou eu morro. Meu irmão, é um tema polêmico. Meu irmão, eu quero pedir para vocês que estão aí nos assistindo, compartilha, abre sala de vídeo. Eu gostaria que mais de 30 pessoas compartilhassem esses vídeos nas suas redes sociais, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas. Eu sei que muitas pessoas não vão ter a paciência de ouvir a gente falar quase 1 hora, mas a gente vai fazer a oração, a gente vai fazer aqui tudo que Deus mandou, e eu sei que Deus vai honrar vocês em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer a oração? Tem mais nomes aí, filho? Então, eu vou postar essa live e eu creio que Deus vai honrar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Pega aí o copo com água aí, Edson, por favor. Isso, nós vamos orar, determinar a vitória em nome de Jesus. E eu creio na bênção de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, consagra que a cada gota, partícula desta água, seja um agente de milagres para a vida do teu povo. Eu profetizo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, grandes milagres e vitória. Eu profetizo que a bênção do Deus Pai, a graça do Deus Filho, a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, e que todos possam receber da parte de Deus o melhor. Que esta água seja o agente de milagres. É o que eu creio e profetizo em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos este copo com água ao Senhor e cremos que as tuas mãos vai se mover a favor do teu povo. Meu Pai, que todo o coração endurecido venha ser quebrantado nesse momento, nesta hora. Que o Senhor faça aquilo que ninguém nesta terra é capaz de fazer: a mudança, a restauração. Que as pessoas que estão assistindo esta live e que vão assistir, receba do teu Espírito a força, a sabedoria. Receba, meu Deus, a mudança de vida, porque eu creio e determino a bênção do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água e receba de Deus a presença dele. Glória a Deus. Segura aí, por favor, filho. Obrigado. Gente, por favor, compartilhe essa live. Nos ajude a ganhar o maior número de almas possível. E eu sei que Deus já honrou a cada um de vocês, tá bom? Compartilhe. Eu gostaria que mais de 30 pessoas compartilhassem, que essa palavra se estendesse a todo o Brasil e o mundo, e que chegue essa programaçãozinha tão simples, essa live, para ajudar as pessoas a vencer esses preconceitos religiosos. Não olhe para o preconceito, olhe para Jesus. Permaneça na igreja, firme, forte, fiel, porque a sua resposta não vem do pastor, não vem do obreiro, não vem do bispo, de apóstolo, vem de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui as nossas considerações, e que Deus fortaleça cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pode se despedir aí, gente, querido. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo aí e nos ajude a alcançar muitas pessoas que precisam ouvir uma direção como essa. Sabemos que num tempo desse, a palavra de Deus precisa ser pregada com clareza, com transparência, onde certamente a verdade vai libertar não só a sua casa, a sua vida e todos que acompanharem. Então, compartilhe aí, né? Curte a nossa página, curte a página do pastor Tiago aí. É um homem a qual Deus tem usado todos os dias para abrir a nossa concepção, nossos caminhos aí, e eu creio que Deus vai te abençoar, amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz, um abraço. É isso aí, fica aí o nosso desejo aí, de todo o coração,
Que Deus te abençoe e te fortaleça, não só a você, mas a toda a sua família, a todos os seus amigos. E ó, vai ter mais live. Temas e temas já foram me enviados aí. O obreiro Wagner me mandou vários temas. E logo, logo eu vou estar colocando em votação aí para a gente fazer mais live, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma quarta-feira para você maravilhosa. Que Deus te abençoe e te guarde e ilumine os seus caminhos em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Fique com Deus. Por meus